Fala galera, aqui é o Gabriel e a gente não parou de falar ainda da nova animação Liga da Justiça Sombria Guerra Apocalipse. A gente fez a nossa crítica, a gente fez uma lista com todas as mortes e agora a gente está aqui atendendo um outro pedido de vocês com todos os problemas que a gente enxergou no filme. Então roda a vinheta e vamos lá! Então galera, a gente queria fazer esse vídeo porque os pontos negativos dessa animação, eles envolvem muitos spoilers. É praticamente impossível falar dos pontos negativos para mim sem falar de spoilers. E por isso, no vídeo da nossa crítica, eu apenas pincelei ele. Então nesse vídeo eu vou fazer muitas críticas, mas não pensem que eu parei de gostar da animação. O meu ponto de vista segue o mesmo da crítica e que também é o mesmo do Marcelo. Mas assim, o potencial dessa animação era tão boa que ela tinha chance mesmo de ser a melhor animação da DC. A questão é que os problemas dela impedem que ela seja isso. E o primeiro problema para mim foi ressuscitar o Damian Wayne. O Damian Wayne, de todos os personagens desse universo animado, com certeza foi um dos que mais teve desenvolvimento. Ele começa lá no filho do Batman, vai para os Jovens Titãs, realmente ele tem todo um amadurecimento ao longo de todo o universo. E a gente chega no ápice desse desenvolvimento com ele encarando o pai dele no final do filme. E aqui toda essa cena da luta é perfeita. E o ápice dela, né, é o Batman quase matando o Damian, mas percebendo que ele estava no papel de Joe Chill ali, fazendo tudo que o Zack Snyder queria fazer, mas não conseguiu. Essa cena é perfeita. O Batman então sai do transe do Darkseid e volta pro lado do bem. Mas o Darkseid fica meio brabinho com isso, manda uma sanção ômega em cima do Batman, mas o Damian fica na frente. Tá, Gabriel, mas você não ia falar dos problemas da animação? Alguns minutos depois dessa super cena emocionante entre o Batman e o Robin, eles fazem a Ravena ressuscitar o Damian. E até agora eu não entendi assim exatamente o porquê. Não faz sentido eles reviverem o Damian. 10 minutos depois da animação, o universo inteiro é apagado. Então ressuscitaram ele só para dar um beijinho na Ravena e daí ele vê a sua morte lá no fim do universo com tudo ficando branco. E isso é uma artimanha de roteiro muito ruim. O Marcelo, né, no Twitter dele comparou essa cena com a cena das lágrimas do Pikachu lá no primeiro filme do Pokémon. Naquele filme é muito bem feito, porque a gente sabe que o Ash nunca vai morrer no desenho do Pokémon. Aqui nesse filme não, tava todo mundo morrendo até então. Não tinha esse negócio de ressuscitar. Então é por isso que a gente se sente traído, porque o filme estabelece as suas regras. A regra do sacrifício, a regra de que realmente isso é pra valer e que não tem mais volta. E o Damian entra junto com eles. Ele tá preparado pra morrer. E daí ressuscitar ele só pra dar um beijinho na Ravena é insultante. Não podia ter feito ele se despedir da Ravena ainda quase morrendo? Teria sido muito mais legal. Isso é muito frustrante porque esse com certeza seria o ponto ápice desse universo todo, com a cena mais bem construída de todo o universo, mas eles tiveram que ressuscitar o Damian. E eu jamais vou perdoar eles, porque isso estraga toda a cena, todo o contexto, todo o build-up, porque tu sabe que ele vai ressuscitar depois. Um outro problema também com o final é a sensação de vitória vazia. Assim, eu entendo o que eles quiseram fazer, mas eu não sei se eles executaram da maneira certa. Acho que esse é o problema. A animação do Flashpoint tem quase os mesmos questionamentos, mas quando ela termina, ela abre uma nova página das animações da DC, mostrando como que vai ser esse novo universo. Vocês lembram, né? Até tem o Flash levando a carta do Thomas Wayne pro Bruce. É com certeza um dos melhores momentos das animações da DC. E isso funciona muito bem porque eles fazem um epílogo que realmente fecha todas as pontas. E esse epílogo que eles fizeram, ele não fecha as contas. Por exemplo, o Superman tá ali dando um discurso, né, sobre como que eles vão reconstruir a Terra, vai dar tudo certo, e eles têm que se manter unidos. Um minuto depois, o Flash decide fazer o Flashpoint porque o John Constantine convence ele. Poxa, não me parece que o Superman concorda com
com essa atitude. Então eu acho que assim, ó, o Flash pelo menos deveria ter consultado todo mundo. E mesmo depois de fazer o Flashpoint, na qual eu acho uma boa ideia fazer o Flashpoint, eu acho que eles tinham que ter mostrado o que vem depois disso. Como que fica esse universo? Eu acho que eles tinham que ter dado essa página nova. Porque realmente, sem ter essa perspectiva, a gente não sabe o que esperar. E passa a sensação que todos os esforços dos heróis foram inúteis. Eles não construíram nada novo. Eles não salvaram ninguém. Eles simplesmente desistiram e começaram do zero. E você fica com a sensação que eles decidiram resetar porque teve uma ordem maior dentro da DC Comics e disse que agora é a hora de ter um novo universo. É o que me parece. Pra mim, a solução perfeita era realmente eles não vencerem o Darkseid e o Flash, a partir de todos os outros sacrifícios dos outros heróis, de tentar de novo o Flashpoint. Dele perceber que esse mundo que ele criou a partir do seu Flashpoint não era perfeito e que ele precisava resetar. Essa era a única solução que pra mim iria encaixar perfeitamente com todo o tema do filme. E uma outra coisa que eu vi muita gente comentando nessa animação é que muitos personagens da DC foram nerfados e outros foram muito upados. É o caso nítido da Arlequina, que chega a enfrentar para Doomsdays, enquanto que o Bane, né, um cara muito mais poderoso, morre com alguns segundos de ação. Olha, sinceramente, isso não me incomodou muito, mas para alguns personagens acabou sendo um pouco injusto. Por exemplo, o Shazam e o Superboy são dois personagens que são bem poderosos e o fato deles terem sido nerfados reduz muito a importância deles dentro da história. Eu, por exemplo, acho que o Shazam tinha que ter participado do ataque lá de Apocalipse, mas sabe-se lá por que ele não estava lá. E daí você fica com essa sensação meio amargurada de que alguns personagens foram subaproveitados. E eu acho que esse sim é um problema maior do que a questão do nerfado e upado. Porque nerfar e upar, isso toda hora acontece, sabe? Toda hora o monstro do pântano é diminuído, o Batman é aumentado, a Arlequina é aumentada, a Zatanna é diminuída. Toda hora eles fazem isso para se ajeitar as histórias. É muito difícil ter uma coerência de poderes ao longo de todas as mídias. É muito difícil. Agora, subaproveitar personagens, eu acho que isso é uma crítica válida. O Shazam foi mal aproveitado, eu acho que a Batgirl ou a Batwoman poderiam ter sido mais utilizadas. E no vídeo da crítica, né, eu falei que esse filme todo tem um tema central, que é o sacrifício. Eu acho que, numa maneira geral, eles conseguiram abordar bem essa questão. O problema é que tem alguns sacrifícios, né, algumas mortes, que elas são muito gratuitas ou mal aproveitadas. Esse é o caso da Lady Shiva e do John Stewart. A Lady Shiva, por exemplo, tá correndo num corredor e alguém atira nela e ela morre. Eu acho que ela deveria, por exemplo, ter se sacrificado para proteger o Damian, para proteger uma pessoa que ela não gosta do grupo que estava com ela, sabe? Fazer um desenvolvimento maior na personagem para quando chegar o sacrifício dela, você realmente sentir. Eu falei no vídeo da crítica, né, que isso se assemelha um pouco à saga do Santuário de Cavaleiros Zodíaco. Eu fiz a comparação, mas eu também esqueci de dizer que tá num nível totalmente diferente. No CDZ, os sacrifícios realmente são impactantes, muito embora eles sejam ressuscitados depois. Mas você sente o sacrifício de todo mundo, porque todos eles estão dentro de uma trama principal com um arco muito bom para todos os cavaleiros. Nessa animação é um pouco mais difícil de fazer isso porque tem muito personagem. Então qual que é a solução para isso? É você agrupar melhor os personagens que você tem, dividir eles e fazer pequenas inter-relações entre eles. E isso não acontece na animação. Por exemplo, o Rei Tubarão. O Rei Tubarão tem um relacionamento com a Arlequina e aparentemente com o John Constantine. Ele poderia ter feito um sacrifício envolvendo um dos dois personagens. Seria uma forma de mostrar a afeição que ele tem para a Arlequina ou para o John Constantine. E seria um sacrifício que realmente foi construído ao longo da história. E eu vejo que dava para fazer isso com pequenos ajustes no roteiro. Fazer esses personagens se sacrificarem nos momentos chaves. Todas as mortes eu acho que num certo nível elas funcionam. Eu só acho que o potencial delas foram muito mal aproveitadas. Uma outra coisa que me incomodou um pouquinho foi os Para-Doomsdays. No início eles são os caras mais poderosos do universo, né? Derrotam toda a Liga da Justiça. E no final tá a Arlequina com uma arma matando eles. Isso sim é dois pesos e uma medida.
Velho, o Caçador de Marte morreu pros Para-Doomsdays. E no final, só porque eles têm umas armas de kryptonita, isso já é o suficiente para matar eles facilmente. Essa facilidade de no final eles conseguirem matar os Para-Doomsday me incomodou bastante. Eu acho que a solução para isso era não ter tanto Para-Doomsday e toda a invasão do Darkseid ser uma mistura de Parademônios e Para-Doomsdays. E o Para-Doomsday, né, realmente ser um capitão, alguma coisa assim, que aparece de vez em quando. E daí, quando esses Para-Doomsday aparecessem, o impacto deles seria muito maior. Tinha tanto Para-Doomsday no final da história e eles morriam tão facilmente que não tinha mais diferença entre um Para-Doomsday e um Parademônio. Às vezes ter muito de uma coisa não é bom, e ter menos de alguma coisa acaba ajudando. Então os Para-Doomsdays tinham que ter entrado em momentos chaves na história, e não em todos os momentos da história. Uma coisa que eu achei legal, mas que também não foi muito bem aproveitada: o Superman. A ideia do Superman estar na Terra sem os seus poderes, como uma punição do Darkseid, eu achei genial, uma ideia muito boa. E no final, ele conseguir recuperar os poderes e poder lutar contra o Darkseid também foi uma boa ideia. O problema é que o Superman acaba fugindo da luta. E eu entendo que isso fazia parte do plano do Cyborg, mas eu acho que no momento que tu coloca o Superman para lutar contra o Darkseid, você não pode parar a luta. E principalmente parar a luta com o Superman fugindo para a Terra, enquanto que o planeta do Darkseid é engolido por um Boom Tube. Sabe? É como se o Goku, no meio da luta contra o Freeza, desistisse de lutar contra o Freeza e saísse de Namekusei porque sabe que o Freeza vai morrer com a explosão. Sabe? Não me parece heróico. Para resolver isso, eu acho que teríamos duas opções. A primeira é aquela que eu falei de todos os heróis acabarem morrendo para permitir o Flash fazer o Flashpoint no final. Mas eu entendo que é um final bem dark que a DC dificilmente iria tomar. Então, como eles tinham que salvar a Terra, eu acho que eles tinham que ter dado esses louros pro Superman. O Superman tinha que ter se aliado com o Trigon ou com a Ravena, os três lutarem junto contra o Darkseid e eles derrotarem o vilão. Por mais forçado que talvez seja, eu acho que teria sido muito mais justo para todo o arco do Superman. Pô, velho, ele vê a esposa dele morrendo por causa das ações do Darkseid e na hora que ele tem a chance de se vingar, né, de fazer justiça, ele desiste porque o Cyborg tem esse plano. Isso realmente não foi certo com o Superman, sabe? Ele merecia essa luta final com o Darkseid e ela tinha que ir até o fim, até um deles morrer. E um último ponto que eu acho que foi muito mal aproveitado foi a questão da cadeira de Mobius. O Batman sentar na cadeira de Mobius, como acontece lá na Guerra Darkseid, foi muito bom. Eu gostei do Batman aliado ao Darkseid, porque você nunca sabia se ele iria trair o Darkseid ou se ele iria trair a Liga da Justiça. Como é o Batman, você não sabe de que lado ele tá nesse momento. Eu, sinceramente, pensei que o Batman tava o tempo todo sob controle e no momento certo ele iria trair o Darkseid. Isso não aconteceu e eu acho que eu fui muito bem manipulado pela história da animação. O problema é que eles poderiam ter feito tudo isso sem a cadeira de Mobius. A cadeira de Mobius tá ali só pro visual, porque em nenhum momento o Batman realmente utiliza ela. Ah não, desculpa, tem uma cena que ele coloca a cadeira em modo de ataque pra atacar um monte de gente lá. E deu. Então eu sinto que essa foi uma outra coisa mal utilizada na história. A cadeira de Mobius poderia ter sido utilizada pelo Batman para conseguir encontrar alguma fraqueza do Darkseid, mas eles não fazem nada. E isso é muito frustrante. Pra mim, o final perfeito era o Damian morrer, o John Constantine não ressuscitar, e a partir das pessoas que ficaram vivas naquele momento, elaborarem um plano de ataque pra daí derrotar o Darkseid. E eles não conseguirem derrotar o Darkseid, e o Flash só tendo uma única opção, que seria fazer de novo o Flashpoint. Esse teria sido o final perfeito para mim. Inclusive, eles poderiam utilizar a cadeira de Mobius para dar essa possibilidade para o Flash de fazer o Flashpoint. Sei lá, mas a cadeira de Mobius não foi bem utilizada durante o filme. E, gente, esses são os pontos que eu consegui encontrar. Eu sei, parece que eu odiei a animação porque eu só falei de coisa ruim. Mas a verdade é que tem muitas coisas boas, as cenas de ação são muito boas. E por isso, dentro dos padrões dessas animações da DC, desse universo, é uma animação muito boa. Mas, como eu disse, a premissa dela trazia um potencial de ser a melhor de todos os tempos. E eles acabaram cometendo alguns erros que, pra mim, impede que ela seja a melhor de todas.
mas não são aqueles erros que destroem a animação. E eu espero muito que vocês concordem com esses pontos que eu levantei. Talvez tenham outros pontos negativos, mas eu queria muito ter a opinião de vocês aí. E esse foi o nosso vídeo com os problemas da animação Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse. E aí, concordam? Não concordam? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!